E a gente continua no programa Utilidade Pública de hoje, trazendo um alerta sobre as queimaduras, não apenas aquelas queimaduras que a gente ouve mais no período junino, mas aquelas queimaduras que são registradas o ano inteiro. E aqui com a gente a cirurgiã plástica, a doutora Moema Santana, dando essa mãozinha aqui pra gente. Tem alguma diferença, por exemplo, em termos de gravidade ou de tratamento, da forma de você agir, quando a gente fala de uma queimadura na palma da mão, na Sim. palma do pé ou no couro cabeludo? Sim, as queimaduras em regiões que a gente chama, que são regiões mais, que são regiões mais delicadas, que a gente chama, né? São as regiões vitais até, são as regiões que são de face, a palma da mão, a planta dos pés e a região genital. Então essas regiões, mesmo que sejam só elas que sejam queimadas, o paciente pode ser que ele tenha que ficar internado. É claro que se for uma queimadura muito leve, um primeiro para segundo grau no rosto, em só alguns lugarzinhos, às vezes a gente não deixa internado não, depende do que a gente vai ver na hora, né? Como a gente vai receber esse paciente. Mas são lugares mais nobres, né, do corpo da gente, em que a gente tem que ter um maior cuidado, principalmente mãos, porque dá muita retração, né? Então, mão é o que a gente trabalha, é o nosso objeto de trabalho. Então, articulações também, a gente se preocupa muito com isso. O que pode acontecer, por exemplo, nas mãos, nos pés, nas articulações, decorrentes de uma queimadura? A gente pode ter sequela, né? Como não só nesses locais, como em todo o corpo humano, se for um pouco mais, se for uma queimadura um pouco mais agressiva, um pouco mais grave, a gente vai ficar com sequela, vai ficar com retração, vai ficar com limitação dos movimentos. A retração é aquela cicatriz mais grosseira, né, que acaba retraindo os tecidos, que a gente chama de cicatrização por segunda intenção, né, que aí você começa a ter limitação de movimentos e às vezes precisa de alguns procedimentos cirúrgicos para que a mão movimente, o pé também movimente e o rosto também. A gente sabe que quando a gente está falando assim de queimaduras, de primeiros socorros, coisas que acontecem, são coisas que acontecem muito no dia a dia, as dúvidas vão se multiplicando. A gente está reforçando esses alertas, porque são exatamente atitudes que a pessoa precisa ter na hora que acontece ali o acidente. Porque na hora que acontece, já todo mundo se apavora, principalmente quando é criança. Uma coisa também interessante a roupa está queimada, o tecido está queimado, tem que tirar aquela roupa imediatamente. Então, corta aquele tecido, tira aquele tecido. E isso pode ser feito também depois que você colocar aquela pessoa embaixo d'água e tudo mais. Relativamente agora a esse período junino, a gente vê noticiado aí todo ano aqueles acidentes com fogos e a gente está falando do São João, mas a gente sabe que hoje em dia você vê fogos aí sendo utilizados em diversas ocasiões. São jogos, casamento, festa de uma forma geral, alvoradas, geral. Tudo você acaba utilizando fogos e muitas vezes sem a prevenção ali e gerando aquela polêmica, aquelas imagens terríveis daqueles acidentes de perda dos dedos, de parte da mão. Ainda é comum? Muito comum. Ano passado nós tivemos uma criança de 11 anos que perdeu toda a mão esquerda e metade da direita, né? Essa criança, ela manipulou bomba de breu, que é uma bomba até que é proibida, né? Mas, assim, na minha opinião, crianças não são para realmente manipular esses fogos de alto potencial, né? Mas o que acontece também? As pessoas, de maneira geral, elas não manuseiam os fogos como devem ser manuseados. Então, a bomba não é para você pegar a bomba e jogar. Não é para você fazer isso. Porque na hora que você faz isso com a bomba que contém pólvora, ela explode na sua mão. Normal. Se você agita a pólvora, ela é altamente inflamada. Principalmente se já está aceso, né? Então, a bomba é para estar ali no lugar, você foi, acendeu e se afasta. No chão. E você se afasta. Acendi, mas ela não explodiu. Esquece.
essa bomba já era. Não vai voltar para pegar e para ver. É o que a gente mais ouve. Mais houve. Então, os acidentes, como uma queimadura de maneira geral, são acidentes evitáveis, né? São acidentes que, poxa, se eu tivesse feito desse jeito, então são acidentes evitáveis. E o que mais incomoda a gente, o que mais a gente realmente, assim, faz questão de vir na televisão, de conversar com você, de ir nas outras emissoras, é para a gente alertar as pessoas que o que a gente mais recebe são crianças e adolescentes. Então, 80 pacientes tiveram no mês de junho do ano passado. 45 foram por fogos de artifício. Só que dos 45, 27 eram crianças e adolescentes, não eram adultos. Os adultos foi também quase metade, mas mesmo assim totalizaram 48% dos atendimentos. As crianças e adolescentes ultrapassaram, foram 52% do nosso atendimento. Então é isso que a gente realmente quer combater, né? Porque criança, adolescente tem que ser orientado pelos pais. E os pais têm que ficar muito alerta com relação a isso. É um cenário claro que, lamentável. Assim, sempre tem, todo ano. Criança que viu uma bomba no chão, que os pais não estavam perto e que chegaram lá para acender, né? A gente viu também um caso que, assim, realmente nos chocou bastante, que foi uma criança de 3 anos, que eu acho que o irmãozinho que acendeu a chuvinha para ela. Então, ela estava dormindo, a mãe não viu. Acho que os fogos estavam fácil acesso, eu não sei. O irmãozinho acendeu para ela e aí foi chamar a mãe quando a irmã já estava queimando. Então, daqui que a mãe chegasse para atender, para ver realmente a criança, ela já estava com queimadura de 3º grau em toda a coxa, em todo o abdômen, né? Essa criança conseguiu sobreviver, mas assim, a chance de ela morrer era muito grande. E aí, inclusive, a gente achava que ela não ia sobreviver, mas graças a Deus sobreviveu. Era uma chuvinha. A chuvinha também. Você quer, se o filho esteja do seu lado, mas tem que estar do lado, tem que estar ali o tempo todo e orientando e vendo o tempo todo como ela está soltando, se está fazendo aquele movimento, se está caindo na roupa dela, no vestido. Todos os fogos são perigosos. Doutora Moema, a gente sabe que queimadura é um assunto que a gente aí daria para a gente conversar por várias edições do programa Utilidade Pública. A gente vai tentando assim esclarecer o máximo que a gente pode dentro do tempo. A gente precisa dar uma pausa, a gente precisa de um intervalo. A gente volta já, 2 minutos.